queridos irmãos adventistas da Igreja Central de Porto Seguro. Prazer muito grande poder dirigir a mensagem de Deus para vocês hoje. Quero mandar um abraço a todas as famílias que aí congregam, dizer da minha alegria de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês e abençoe também todos aqueles que de alguma forma terão acesso a essa mensagem, a esse vídeo pelas plataformas digitais. Que Deus cuide, guarde e proteja cada um de nós, seus filhos. A mensagem de hoje tem um título: Paciência Divina, e está baseada no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Isso mesmo, se você tiver uma Bíblia perto de você, você pode ler junto com a gente. Se não, você pode assistir esse vídeo outras vezes, poder anotar os textos e ler em casa com calma, com carinho, aprendendo de Deus um pouco mais de sua palavra. O livro de Gálatas é muito importante. Ele é escrito pelo apóstolo Paulo. Não se sabe ao certo a data. Não se sabe ao certo essa expressão Gálatas, de onde vem? Da Galácia do Norte ou da Galácia do Sul. O que se sabe é que ele escreveu essa carta para combater um tipo de heresia, diferente da igreja de Colossenses, que Paulo nunca tinha visitado, e lá ele escreveu a carta para os irmãos de Colosso para combater a heresia da filosofia gnóstica ascética. O apóstolo Paulo já tinha visitado os irmãos Gálatas antes de escrever essa carta. Porém, a heresia era os ensinos judaizantes. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 1, verso 6, que Paulo chega a comparar essa heresia como outro evangelho, porque estava ensinando a salvação pelas obras. Inclusive, a justificação pela fé é o objetivo dessa epístola, é o objetivo do apóstolo em combater a heresia judaizante, os ensinos legais judaicos. Ele escreve o livro de Gálatas para combater esse ensino, que ele chama de outro evangelho, que era o da salvação pelas obras, anulando assim o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Nós sabemos que sua morte na cruz é suficiente para a nossa salvação. Louvado seja o nome de Jesus, que deu sua vida por cada um de nós. E pelos méritos, unicamente os méritos dele, chegaremos à salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 15, a autoridade apostólica. O apóstolo vem demonstrando para aqueles líderes e aqueles irmãos que ali congregavam que ele tinha a mesma credencial dos outros 12, que ele tinha recebido diretamente do próprio Cristo uma revelação, uma mensagem especial, e que ele de fato era também um apóstolo. Do capítulo 2, verso 16, até o capítulo 5, verso 15, está o cerne do livro, o núcleo, a parte central, o objetivo principal dele escrever essa epístola: justificação pela fé, a obra suficiente do sacrifício de Cristo na cruz por nossa salvação. A terceira parte do livro, de Gálatas capítulo 5, verso 16, até o final do capítulo 6, o apóstolo fala sobre uma vida guiada no Espírito. Ele fala sobre vida cristã de verdade. Homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. E é nessa sessão que eu pedi para você abrir a Bíblia no capítulo 5, versículo 22. Vamos ler? Muito conhecido, por sinal, né? É o verso que fala sobre os frutos do Espírito. Temos 4 listas sobre dons espirituais na Bíblia, mas fruto do Espírito, uma lista somente aqui.
E nós sabemos que o fruto do Espírito é o amor. E do amor vem todas essas coisas. Mas vamos analisar direitinho sobre o que nós pretendemos falar aqui. Gálatas 5:22 começa assim: mas o fruto do Espírito é ágape, que significa amor perfeito, amor de Deus, traduzido na nossa Bíblia como amor. Na sequência, cará, a alegria de viver, traduzido aí como alegria na maioria das Bíblias. Em seguida, eirene, o melhor da vida, traduzido aí como paz. Em seguida, macrotúmia, que significa paciência divina, traduzido aí como longanimidade, em algumas versões mais modernas, paciência. Na sequência, Crestótes, que significa benignidade divina, está traduzido aí como benignidade. Na sequência, agatossume. Agatossume significa bondade magnânima. É uma palavra que tem a ver com a conduta do ser humano. O jeito do ser humano se pôr, sua postura, sua conduta. Muito a ver com caráter. E aí é traduzido como bondade. Na sequência, nós temos pistes, a virtude da confiança. Pistes, palavra grega que significa virtude da confiança, traduzido aí como fidelidade. Nas Bíblias mais antigas também é traduzido como fé, pois são palavras sinônimas, derivado do mesmo vocábulo, pistes. Na sequência, nós temos prautes, uma palavra muito difícil de ser traduzida e rara no Novo Testamento. Eu diria que significa a força da humildade, traduzido aí como mansidão. Na sequência, nós temos egkrateia, a última e não menos importante, que significa vitória sobre o desejo, traduzido aí talvez em sua Bíblia como temperança. Pelo que você pode perceber, nós vamos trabalhar a quarta característica, a quarta dimensão do fruto do Espírito, que é o amor, macrotúmia, longanimidade, traduzido também como paciência. Só que essa é uma paciência divina. Por quê, pastor? Porque existe a paciência humana. Todos nós temos paciência, todos nós nascemos com paciência, alguns mais, outros menos. Ela está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, quando Paulo usa a expressão a paciência de vós, ou então Apocalipse, capítulo 14, verso 12, quando João usa a expressão aqui está a paciência dos santos, que pertence aos seres humanos. E essa palavra não é macrotúmia, aí é rupomone. Rupomone significa perseverança. E perseverança depende de mim. É uma escolha que eu faço em continuar. É a minha força comportamental que insiste em perseverar. Então existe uma paciência humana. E existe a paciência divina. E a paciência humana é muito interessante. O apóstolo Paulo fala o que produz o aumento dessa perseverança. Romanos capítulo 5, verso 3, você vai ficar impressionado. Pois é, lendo ali você vai perceber que a tribulação produz perseverança, ou seja, a paciência humana. E às vezes nós ficamos tão tristes com as tribulações, com as dificuldades da vida, com os apertos que acontecem, passamos a reclamar, a achar que Deus está sendo injusto, quando pelo contrário, deveríamos glorificar a Deus, agradecê-lo, porque é na tribulação que a minha perseverança, rupomone, a minha paciência humana aumenta,
E isso é importante para a minha fé, para o desenvolvimento da minha fidelidade a Deus. Muito importante ter perseverança, não desistir, não entregar os pontos, encarar todas as situações confiantes na vitória que vem do Senhor. Mas não é sobre Hupomone que nós estamos falando. Nós estamos falando de um outro tipo de paciência. A paciência divina. Macrotúmia. Macro, não sei se você consegue fazer associação de ideias. Veja, microfone, microcomputador, microchip. Então, micro pequeno, reduzido, macro grande. No grego, macro significa longo. E junta com o vocábulo thumos. Thumos significa ânimo, disposição. Então, literalmente, macrotuma significa ânimo longo, disposição longa, tão longa que o ser humano não pode conceber, entender, compreender. É algo que não se explica. Não é à toa que vem de Deus. Ninguém nasce com essa paciência, ninguém tem essa paciência. Enquanto a minha paciência, que a Bíblia chama de perseverança, ela cresce através da minha obediência, da minha fidelidade nas provações, macrotúmia, ela vem do batismo do Espírito Santo. Eu preciso do batismo do Espírito Santo para ter a paciência divina. Aí você deve estar se perguntando, mas para que paciência divina? A perseverança humana já não basta? Interessante que Romanos capítulo 5, verso 3 fala que a tribulação produz a perseverança. E interessante que a perseverança, Romanos 5, verso 4 agora, produz experiência. Palavra grega que significa caráter aprovado. Está escrito isso em algumas versões, como Nova Versão Internacional NVI. Lá não está experiência como algumas Bíblias colocam. Lá está caráter aprovado, um pouco mais próximo do original. Veja que as tribulações aumentam a minha paciência, que é perseverança, para que eu tenha um caráter aprovado. Ou seja, seja achado fiel em todas as coisas. Mas essa paciência divina tem um motivo diferente. Deus quer dar esse fruto do Espírito através do batismo diário do Espírito Santo, porque ele tem um plano diferente. E qual é, pastor? Tiago. Vamos agora para a parte prática da mensagem, do dia a dia. Já passamos pela parte filosófica, pela parte teológica, pela parte bíblica. Agora vamos adentrar nessa parte prática dos últimos dias, próximos à volta de Jesus. O que longanimidade, paciência divina tem a ver com tudo isso? Com o momento em que a igreja vive e todos nós estamos vivendo. Alguns em quarentena, outros em isolamento social, outros em distanciamento social. O que isso tem a ver com tudo isso? Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículo, deixa eu achar aqui, versículo 8. Tiago 5, verso 8, diz assim: sede, pois, vós pacientes. Aqui não é Hupomone. Toda vez que você vê paciência aqui em Tiago, é macrotúmia. Sede vós pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Pronto, agora você sabe, a minha paciência, que a Bíblia chama de perseverança, é para que eu tenha um caráter aprovado. A paciência divina, chamada macrotúmia, longanimidade, é para que eu esteja preparado para a volta de Jesus. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Esse fruto do Espírito me prepara para a volta de Cristo. Louvado seja Deus. Segundo objetivo, primeiro, fortalecer o coração. Lembra de João 14, verso 1? Não se turbe o vosso coração? Como é que meu coração não fica conturbado, preocupado, ansioso, cheio de dúvida? Se eu pedir a Deus o batismo do Espírito Santo, se eu me dar a tua longanimidade, a tua paciência, porque a minha tem limite, a minha é humana, a minha não vai muito longe, mas a que vem de ti será sobrenatural em minha vida.
fará o que eu não posso fazer, irá aonde eu não posso ir, alcançará aonde eu não consigo. É um milagre de Deus em nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, me preparar para a volta de Jesus. Segundo objetivo dessa paciência divina, Tiago capítulo 5, verso 7. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Veja o lavrador, que aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e a segunda chuva. Segundo objetivo da paciência divina, eu não posso mudar as circunstâncias. O lavrador planta, rega a terra, aduba a terra, prepara a semente, coloca a semente, limpa o solo, tira ervas daninhas, mas ele não manda a chuva. Ele não tem controle sobre a chuva. Ele não tem controle sobre o crescimento da semente, nem tampouco os frutos que porventura venham dar. Ele tem que aguardar. Ele tem que ter paciência. Entenda, nem tudo a gente pode mudar. Estou falando para alguém que gostaria de mudar alguma coisa em sua vida, que já tentou, já lutou e não consegue ser diferente. Lembra de Mateus 10:38? Aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Lembra do apóstolo Paulo, que pedia para Deus tirar o espinho da carne? Livra-me, Senhor, livra-me, Senhor, livra-me, Senhor. E a resposta de Deus, sabe qual foi? Minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, aprenda a conviver com aquilo que você não pode mudar. E aí é preciso da paciência de Deus em mim para conseguir vencer. Terceiro objetivo de Macrotuma, da paciência divina, é lidar com os relacionamentos. Tiago 5, verso 9. Não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Outra referência à volta de Cristo. Oh, queridos, que desafio ter paciência com o esposo, né? Com a esposa, com os filhos, com a comunidade da fé, com os vizinhos, colegas de trabalho, com os inimigos, com os falsos, com aqueles que querem o nosso mal. Só o poder de Deus, somente essa bênção da longanimidade na nossa vida para suportar tais desafios. Veja que coisa boa. A paciência divina me prepara para a volta de Jesus. A paciência divina me ajuda a conviver com aquilo que não pode ser mudado. A paciência divina me ajuda a se relacionar com pessoas, sejam elas quais forem. E por último, Tiago 5, verso 10. Tomai, por exemplo, no sofrimento, e tomai, por exemplo, a paciência dos profetas. Verso 11. Tendes ouvido a paciência de Jó, e tendes visto o fim que Deus deu a ele? Outro objetivo da paciência divina, outra dimensão, outra característica, ser paciente no sofrimento. E aí, Tiago dá um exemplo dos profetas e de Jó, que era rico e ficou pobre, que tinha uma família e perdeu sua família, as mortes dos filhos e o abandono da esposa. Tinha saúde e ficou enfermo. Querido, há quem diga que ninguém sofreu como ele, a não ser Cristo. E depois de Cristo, ninguém mais tenha sofrido como o patriarca Jó, nem antes nem depois dele. Tanto sofrimento, tanta angústia. E ele dizia, nu saí do ventre materno, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé, hein? Que paciência, hein? Termino com Pedro, 2 Pedro 3, verso 9. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas tenha por demorada ou por tardia, mas Ele é macrotume, é Deus é longânimo, para com todos. O objetivo? Que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Fique firme, fique com Deus, Deus te abençoe. Peça a Ele, converse com o Espírito Santo para ter a paciência divina em sua vida.
Fique firme, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Breve Jesus voltará. Um abraço no seu coração. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. Três trovões acabaram de jogar o sol na cidade. E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto. Nunca vi tais condições climáticas recentes. Sem abrir muito e tantas vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos pra dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e